Muito bem, voltando aqui do intervalo do nosso programa e dando continuidade ao Acelerando por Aí, a gente vai aqui ter um novo quadro a partir de hoje, que é um quadro de entrevistas, ao qual eu tenho hoje o prazer e a honra de receber aqui como primeiro entrevistado do programa, o executivo, o nosso amigo Paulo Paturi, que também é presidente do Sincodiv aqui em Alagoas. E Paulinho, seja bem-vindo à TV Mar, que nós estamos aqui começando Acelerando por Aí. É uma honra receber você como o primeiro entrevistado. Vamos bater um papo aqui. Hoje o programa começa no sábado, nós temos uma exposição especial do C4 Lounge lá na sua loja, na Via França. Como é que vai acontecer isso? Bom, primeiro eu que queria agradecer ao Fabinho de ser o primeiro entrevistado, o primeiro convidado para o seu programa. E o Fábio é uma pessoa que eu conheço ele desde infância e acompanho todo o seu desenrolar aí no setor automobilístico, desde o primeiro passo que ele deu aí com os seus encartes de jornais e agora esse novo voo que você está dando. Novo projeto. Novo projeto, e é um prazer e uma honra de estar participando aqui com você como do seu primeiro programa. E da Citroën, né, nós, como todas as marcas hoje, né, esse mercado muito aquecido que está de veículo, as novidades aí, todo dia a gente ouve e vê lançamento. E a Citroën, na verdade, esse já é o terceiro lançamento da Citroën esse ano, a gente começou no final do ano. Esse foi o mais importante para você, o C4 Lounge? O C4 Lounge é um carro que chegou para substituir o Pallas, né? Mas para você, na sua opinião, dos três lançamentos que tiveram esse ano, esse é o mais importante? Olha, Fábio, veja, na verdade, assim, como o setor automotivo, né, a gente tem vários segmentos, né? A gente tem os segmentos dos carros premium, dos carros sedã, das SUV, então, assim, todos eles têm a sua importância dentro do mercado. No caso dos carros sedã, é um carro que realmente ela tem uma fatia do mercado muito interessante. Sim. E que a gente agora passa com esse novo produto a ter uma melhor participação do mercado para concorrer aí com esses grandes concorrentes que tem aí. Os oponentes que tem. Amanhã, quer dizer, no caso, o programa está iniciando hoje, nesse sábado, 19 de outubro. Hoje você tem uma ação específica, você está recebendo, é aberta ao público lá, como é que vai funcionar essa ação? A Citroën, ela tem feito nos seus últimos lançamentos, né? A gente sempre faz o dia D do carro, né? Aquele dia que a gente abre as portas da concessionária, é aberto a todo o público, onde a gente faz lá um dia inteiro de programação, de test drive, principalmente test drive. Receber clientes antigos e pessoas novas que estão interessadas em conhecer os produtos. Exatamente. Então a gente já tem uma grande mídia aí a nível nacional, né, do nosso produto, e amanhã, no sábado, é o dia que a gente vai ter para fazer esse teste, porque é muito importante os test drive, porque para você sentir o produto, para você ver as qualidades do produto. Né? Interessante. Paulinho, vamos conversar um pouco agora sobre o mercado local. A gente tem hoje aqui em Alagoas 43 concessionários. Antigamente, para o sujeito comprar um carro importado, precisava sair daqui, pegar um carro, no mínimo para a Bahia, para Salvador. Hoje nós temos marcas de todos os níveis, de todos os preços. Como é que você vê o mercado? O mercado de Alagoas é um mercado aquecido? Ou a gente sempre ouve falar, o mercado é legal, é aquecido, mas a gente só ganha do Piauí e às vezes de Sergipe. Você acha que há uma tendência de crescimento, ou a gente já chegou, nós vamos ficar assim, no número de vendas que nós já temos hoje, você acha que vai crescer? Não, Fábio, veja, eu na verdade, né, primeiro a gente parte para o mercado, né, a nível de Brasil, a gente vê que o Brasil, né, comparando o Brasil com o resto do mundo, nesses últimos 5 anos, o Brasil todos os anos teve crescimento positivo, né, diferentemente do que a gente viu acontecer nos Estados Unidos, diferentemente do que a gente está vendo acontecer na Europa. Então, assim, hoje o Brasil é um mercado bastante atrativo para todos esses outros fabricantes. É por isso que hoje nós temos 43 fabricantes no Brasil. Isso não quer dizer que temos 43 fábricas, né? Porque representantes de marca, né? Então, o Brasil hoje é um mercado bastante atrativo, porque é um mercado que tem futuro, é um mercado que se projeta crescimento, mesmo que seja pequeno, né? Que a gente hoje esteja projetando crescimentos em torno de 4%, 5%, mas são crescimentos positivos. Então, o mundo todo está de olho no Brasil. A gente, então, é um microcosmo do que está acontecendo fora. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Hoje o Brasil, né, é o quarto maior produtor de automóveis do mundo, né? E assim, já com a perspectiva de daqui a mais 2, 3 anos ser o terceiro maior produtor mundial de veículos. E nesse caminho, né, com a mudança que nós tivemos na economia no Brasil, o Nordeste, que era mais carente, né,
passou a ser também um ponto interessante, porque a renda per capita do Nordeste está melhorando, a distribuição de renda está melhorando um pouco. Então, sim, em relação ao Brasil, o Nordeste está crescendo mais do que o Sul e o Sudeste. Consequentemente, também passa a ser, né, uma coisa boa. Uma coisa boa para a economia local. Especificamente, né, no estado de Alagoas, Fábio, assim... Quantos carros a gente vende aqui de despejo? Quantos carros, você tem ideia de quantos automóveis são? No estado, né, são vendidos em torno de 2.300, 2.500 carros no estado. Meses. Na capital, carros novos. Carros novos, carros 0 km. Certo. Isso daí inclui também caminhões, né, e veículos leves e de passeios. Né? Isso aí está fora motocicletas e tratores e outra coisa. Mas uma média, vamos colocar 2.300, 2.400 é uma média carros de novos. 2.300, 2.500, aonde é capital, logicamente, que tem o maior volume, que fica aí em torno de 1.500, 1.600 carros. Esse é o número que a gente tem vendido por mês no estado de Alagoas. E o excedente? Entra um monte de carro novo, para onde é que vai, assim, os seminovos, como é que está o mercado de seminovos? Antigamente eu me lembro que muito desse número de carros seminovos eram comprados aqui por pessoas de fora e revendidos em Brasília, no sul do país, no sudeste, que o preço do carro seminovo, pelo menos era mais valorizado do que aqui. Como é que está hoje isso aí, Paulo? É verdade. Você está falando assim, aqui era mais valorizado, né? Já então, não é. Então existia realmente assim, o pessoal do sul do país comprava muito carro aqui no Nordeste. Até porque, como o nosso mercado também era pequeno, né? A gente aqui não conseguia escoar toda a venda desses carros usados e muitos concessionários passavam esses carros aí para outros estados. Mas hoje não. Hoje esse mercado está bastante competitivo a nível de Brasil, os preços estão muito similares, então hoje exportamos poucos os carros. Né? Eu acho que hoje a maioria dos carros usados, eu acho que 80% desses carros usados que nós recebemos, nós vendemos dentro do próprio estado. Né? Certo. Ô Paulinho, voltando à questão, hoje nós somos o terceiro de trás para frente. Nós ganhamos do Piauí, ganhamos de Sergipe. O que é que está faltando aqui para a gente dar uma alavancada e dar uma crescida maior? Ou realmente o número de vendas é esse para Alagoas e não vai dar para inchar mais o bolo, a coisa vai ter que funcionar desse jeito? Olha, Fábio, veja, na verdade o que falta é um crescimento maior do estado inteiro. O que a gente vê acontecer nesses estados que você está falando é que realmente, nesses últimos 5 anos... Porque a gente tem vizinho aqui, Pernambuco, é um absurdo o crescimento, então, né? Assim, você pega Pernambuco, né? O que Pernambuco cresceu nesses últimos 5 anos com chegada de indústria, com chegada do porto, né? Com petróleo. Então, assim, Pernambuco cresceu muito. O estado do nosso vizinho aqui de Sergipe, que você falou, também. Né, tem atraído muitos investimentos. E isso daí é aquela coisa, uma coisa puxa a outra. Então, isso é muita gente que passa a morar no estado, né? A economia gira de uma maneira diferente. Né? O nosso estado, assim, infelizmente, ainda continua. Continua precisando de incrementos. De uns incrementos, e a gente pode até dizer assim, o contrário, nas usinas que foram sempre nossos ícones aí de produtos, né? Hoje também estão atravessando uma séria crise. Então, eu acho que tudo isso, né, soma, ou positivo ou negativamente, para o nosso crescimento em relação aos nossos estados vizinhos. Né? Agora, uma coisa que isso é uma coisa pessoal, porque a gente fala sobre carro, eu no caso especificamente escrevo sobre automóveis, você, juntamente com sua família, seus irmãos, vocês vendem carros. Outro dia eu vi uma pesquisa num site norte-americano mostrando o seguinte: a China hoje continua em primeiro lugar, fabricando quase 18 milhões de automóveis por ano. Estados Unidos, que passou por essa crise, está tentando se reerguer e está se reerguendo, chega aí a 12 milhões e alguma coisa de automóveis por ano. O Japão, que é uma ilha pequena, produz e consome 8 milhões e a gente não consegue atingir os 4 milhões de fabricação anual. Mas esse portal falava que talvez, como você citou aqui no início da nossa entrevista, chegasse a ocupar o terceiro lugar o Brasil. A gente vai ter que colocar o carro na cabeça, porque não vai ter lugar, não tem mais lugar para estacionar, não tem mais lugar para andar. A gente vai andar aqui na nossa espinha dorsal Fernandes Lima, determinadas horas do dia, você só anda na primeira marcha, né? O que você acha disso? Não tem nada a ver com verdade, a opinião veja, pessoal. Muitas pessoas, né, assim, que encontram com a gente ficam reclamando: poxa, onde é que vai caber mais carro nesse estado? O trânsito está uma loucura, né? Fernando Lima, ninguém consegue mais andar, né? Tem que diminuir. Na verdade, eu acho que a gente está falando do caminho inverso. Na verdade, não está havendo planejamento. São os estados e os municípios que não se planejaram, né? Que não estão acompanhando esse crescimento, né?
Porque, na verdade, se você for fazer uma comparação, né, da população versus os automóveis, ainda nós somos um país bastante atrasado. Ou seja, existe ainda um espaço... existe uma chance grande de muito consumo, grande, né? de consumo. Agora, infelizmente, né, assim, eu acho que essa recuperação que nós tivemos da economia, como passamos muitos anos com a economia desequilibrada e sem saber se planejar, então, esses últimos anos com o crescimento da economia, não deu tempo, né, dos governantes nossos aí... Havia um crescimento ordenado então, para isso. Nós não temos duplicação de estrada, nós não temos viadutos, né, e ao contrário, às vezes a gente demora tanto a construir uma ponta, construir uma duplicação, que quando ela fica pronta já não dá mais para o que foi projetado, né? Então, eu acho que o caminho não é esse. Tem que haver uma integração maior, política, com os empresários, né? E tal, a coisa falta. Você e não só, Fábio, assim, não só que eu estou falando das estradas, mas também de transporte urbano, né? De ônibus, de condições de metrô, ou seja, tudo isso, né? Em todas essas outras grandes capitais... Termina que o carro se torna o vilão da história, se torna o vilão da história, quando na verdade não é, ou não deveria ser, porque não é só ele, né? Porque avião polui muito mais, né? Avião, se a gente for contar o número de voos que tem nesse instante agora poluindo o planeta, dá coisa muito maior de despejo de gases tóxicos. Né? E se a gente for pensar, né, do jeito que você falou, você imagina uma China, uns Estados Unidos vendendo 18 milhões, 15 milhões, aí você vai fazer a mesma proporção e vai dizer, puxa, onde é que vai dar tanto carro? Mas dá porque eles têm estradas planejadas. Eu tive a oportunidade de conhecer a China há 2 anos atrás. Representante da JAC Motors também aqui. Também, e eu tive a oportunidade de ir na China, assim, eu fiquei impressionado, né, assim, com as rodovias, com as estradas. Tem estradas que você olha assim e fala, pô, esses caras são loucos, como é que eles constroem uma estrada desse tamanho, dessa largura? Mas tem horário de pico que elas funcionam... Não, é porque eles já fazem isso pensando no futuro. Então, é uma estrada que foi construída, que eles sabem que daqui a 5, 6, 7 anos é o tamanho ideal dela. Então, é a história do planejamento, né? Que nós não temos, infelizmente. Né? Ok. Paulinho, vamos chegando aqui no final acho que no último texto da nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco agora sobre sua família. As pessoas você é um cara muito conhecido aqui em Maceió, mas para o telespectador da TV Mar, eu acredito que seja a primeira vez que você está concedendo uma entrevista. E como é que é? Você é neto ou sobrinho do Ciro Ascioli? Eu sou sobrinho do Ciro Ascioli, filho do doutor Geraldo Paturi. Na verdade, assim, a nossa família... Né? Me conta um pouquinho da sua história. Como é? Porque, na realidade, o doutor Ciro Ascioli foi o cara que começou, foi o empresário que começou essa história de venda de carro aqui no estado. Conta um pouco sendo bem rápido, trajetória, né? É uma história... E as marcas que você e seus irmãos, o Moacir e o Geraldo também representam aqui no estado. É uma história, né, longa, são muitos anos, são mais de 50 anos, né, que a nossa família... Vocês começaram a representar a Ford? Não, a gente, na verdade, não era nem representante da Ford, nós éramos um representante de um representante da Williams, né? Sim. Do Jeep Williams. Do Jeep Williams. E, então, meu pai e o tio Ciro, né, o irmão dele, o Ciro Ascioli, eles iam para Recife, pegavam... É verdade que eles traziam carro pela areia da praia? É verdade, eles iam para Recife para trazer carro. E às vezes hoje essas estradas já não são muito boas, você imagina o que essas estradas eram há 40 anos atrás. Isso era e as estradas muito esburacadas, por aí. Por E meu pai contava assim, que tinha vezes que eles vinham pelo litoral e eles esperavam que a maré secasse para poder eles virem pela praia, pela areia da praia, porque essa época de chuva, né, tinha muito buraco, muita toleira. Então, eles começaram assim, trazendo o carro de Recife para representar aqui. E aí, na sequência, a Ford comprou a Willys, né? Passou a ser a Ford Willys do Brasil. E aí, quando a Ford comprou a Willys, começou Vocês tornaram representantes a expandir a rede de concessionário. E aí nós fomos o concessionário aqui nomeado para vender Ford Willys. E aí começou toda a história. E aí, na sequência, né, nós somos hoje, podemos dizer que eu e meus irmãos, né? E o Galba, o falecido Galba, que... Uma pessoa muito nosso importante querido Galba Ascioli. Nós somos a segunda geração, né? Porque quantas marcas hoje vocês representam? Então, eu digo, a sua família só concluindo da família, então assim, nós somos a segunda geração e já tem aí toda a terceira geração, que já são meus primos de segundo grau, que já são os filhos do Galba, já são os meus filhos, né? Já são os filhos do Mário Bandeira. Então, a gente hoje, na família...
nós já estamos na terceira geração que está vivendo aí, respirando esse setor automobilístico. Né? No total são quantas empresas? Entre tratores... na verdade, assim, nossa família, né, não necessariamente queira dizer que somos sócios comuns em todas as empresas, mas hoje a gente representa Hyundai, a família, Hyundai, né? Peugeot, Peugeot, Honda Automóveis, Honda Motocicleta, Citroën, Jack, no ramo de tratores também, nós temos concessionárias aqui, temos concessionário no estado de Pernambuco, temos na Paraíba também. Então, assim, a família toda, né, respira automóvel, né? Futebol. E é uma coisa que realmente vem do sangue, né? Assim, meu filho mesmo, né, eu não insisti, né, para ele entrar nesse... Você tem quantos filhos hoje participando na Não, eu empresa? só tenho um filho. Nós somos, na nossa sociedade hoje, nós somos eu e meus 2 irmãos. Sim. E nesse momento, assim, cada irmão só tem um representante. Ah, entendi. Né, eu tenho um representante, um filho meu trabalha comigo, o outro trabalha com tratores com meu irmão e o outro trabalha com motocicleta. Né? Então, a gente está já partindo aí para uma... Mas nada próxima, de aposentar quarta ainda, geração. nada de aposentar. Não, isso é, que a gente fala, isso é uma cachaça, né? Então, como eu estava falando, esse meu filho mesmo, né, eu falei, deixa eu ver o que é que ele quer da vida dele, né? Eu espero que ele não... gosta do ramo, então, tá aí. E aí está no ramo, tá aí começando a trabalhar e vamos ver aí o futuro, né? Paulinho, para finalizar, a gente não pode deixar de você como presidente do Sincodiv, é um representante também de uma sucursal da FENABRAVE. Alagoas, de certa maneira, tem melhorado, apesar do que a gente falou aqui, do mercado ser mais ou menos estabilizado, ficar sempre aí vizinho a Piauí e Sergipe, que são, juntamente com Alagoas, os 3 que vendem menos da federação, mas a gente tem recebido marca premium, está chegando aí, a BMW já está instalada, e daqui a poucos dias teremos a Chrysler, né, com Dodge, Ram, e enfim. Como é que você vê isso aí? Veja, é mais ou menos o que a gente estava conversando antes. O Nordeste, né, é um estado que está crescendo muito em relação ao sul do país. Então, hoje você pega esses empresários que estão no sul do país, que tem lá 3, 4, 5, 6 concessionárias, né, a perspectiva dele de abrir uma nova concessionária lá no sul do país e ter, né, o crescimento dele vai ser bem limitado. Diferentemente daqui, né, da região norte e nordeste, porque além de não ter essas marcas, né, também tem aí um novo público, né, tem uma nova classe social aí ascendente, né, que estão dispostos a comprar esse tipo de carro. Embora, veja, 70% da nossa venda aqui do Nordeste, em torno de 70%, 65%, 70%, são carros populares, são carros de 1.000 cilindradas ou 1.4, abaixo de 40 mil reais. Abaixo de 40 mil reais. Abaixo de 40 mil reais é 70% do nosso da mercado. fatia. Essa fatia dos carros prêmios, ela vai se... O que é que se considera prêmio, Paulinho? Acima de 80, 100 mil reais? Acima de 100 mil reais. Acima hoje, de 100 mil reais. Hoje o mercado está oferecendo uma gama tão grande de carros, né? Antigamente era nessa faixa de 80, 90 mil, mas hoje tem uma faixa tão grande de carro nessa faixa que os carros prêmios passam a ser carros a partir de 100 mil reais. Então, veja, a Citroën vende carros a partir de 100 mil reais hoje? A Citroën tem, a linha DS, né? A linha DS toda é uma linha de luxo da Citroën, que é o DS3, o DS4 e o DS5, né? Certo. Então, essa faixa de carro aí é a linha prêmio da Citroën, que a gente entra nessa faixa desses carros de luxo. Então, assim, é um mercado pequeno, é 10% do mercado, é 15% do mercado, no máximo, não dá mais do que isso. Mas existe comprador. Mas existe comprador, demanda, né? não deixa de ser um mercado interessante. E assim, nesse primeiro momento, né, essas marcas prêmios, eles estão vindo para um determinado estado, ou para Alagoas, ou para Pernambuco, e eles atingem as outras regiões, atendendo de uma maneira, do primeiro momento, para sentir o mercado. E depois é que eles vão abrir. Eles não estão abrindo todas essas concessionárias prêmios em todas as capitais do Nordeste. Tá? Por exemplo, no caso daqui, né, eles vão atendendo ao Sergipe, ele atende a Paraíba. Paraíba, né? também vai fazendo. Mas aos poucos nós vamos... Eu acho que hoje, Fábio, para resumir assim, eu acho que hoje são um dos poucos países do mundo, né, o Brasil, que tem uma quantidade tão grande
de fabricantes. Outro dia Porque... eu fiz as contas, mais ou menos dava, se a pessoa quisesse comprar um carro hoje, dava quase 700 versões diferentes, modelos e versões diferentes. Nós temos no Brasil hoje 43 fabricantes. É um número muito grande. Fora os se você imaginar... Né? Não. Eu tô falando já contando quando eu digo fabricante, foi o que eu falei no início. Quando eu digo fabricante, eu não falo fábrica. Da marca. Né? Porque, por exemplo, se você hoje quiser comprar uma Ferrari no Brasil, você compra. Você tem o fabricante da Ferrari, né? Você tem um representante da Ferrari. Você não tem a fábrica, né? Mas você tem um representante. Então são 43. Se você pegar esses 43 e botar o mix de carro que ele tem, você pega, por exemplo, uma GM, só uma GM ela tem 15 modelos de carro diferentes. Se for contar as versões... Quando você pega as versões, esse número passa para 200 carros, 250, só de uma marca. Só de uma marca. Né? Com versões, com cores, com opcionais. Né? Então, assim, é uma loucura. Por isso que eu falo hoje, né, quando um cliente sai de casa e diz assim, eu vou na concessionária X ou Y para comprar o carro C ou Z, sim, eu sempre digo aos meus vendedores, né? Lembre-se que esse cliente deixou para trás 42 fabricantes e mais de 700 modelos de carro, né? Para poder vir bem, né, na marca. Então tem que atender bem para fisgar o cliente. Para poder conquistar o cliente, né? Muito bem. Estamos encerrando aqui a participação do executivo empresário Paulo Paturi, que é o homem da agenda mais apertada que eu conheço aqui, o cara que vive viajando, atrás das novidades. Paulinho é empreendedor, juntamente com vocês viram aí, a família dele toda, a família totalmente tradicional nesse ramo. Queria agradecer a você. Programa de estreia, espero que a coisa decole aqui. Vamos nos esforçar ao máximo para trazer o que a gente já faz lá no portal acelerandoporaí.com.br e Gazeta Alto, que é o suplemento, aqui para a TV Mar. E você está sempre convidado, as portas abertas para voltar quando quiser. Sem dúvida, Fábio. Muito obrigado mais uma vez. E essa parceria, tenho certeza que vai trazer muitos frutos. E você que é um profissional do ramo, que eu tenho todo o respeito, você sabe disso, independente da nossa amizade. Desejo todo sucesso a você e ao grupo Anão de Melo aí com a TV, tá? Para que tudo dê certo. E agora, depois da entrevista, você acompanha mais um lançamento interessante que aconteceu esse mês, que foi a chegada do novo Sentra. O Sentra você já conhece, é um sedã da Nissan, chega aqui no Brasil agora na sua 7ª geração, completamente reformulado e mantendo uma das coisas que ele tem de bom, que é o câmbio CVT, aquele câmbio automático que não tem tranco na hora das mudanças de marcha. Confira agora todas as imagens e os detalhes do Sentra 2014. O novo Sentra é um sedã mundial vendido em 120 países e chega totalmente renovado ao Brasil, trazendo conforto acima do padrão, design elegante e tecnologia inovadora. Tudo sem abrir mão do custo-benefício. Esse é o novo Sentra, novidade da Nissan que chega ao mercado brasileiro em 3 versões de acabamento, S, SV e SL, todas equipadas com o reconhecido motor 2.0 de 16 válvulas. Em 7ª geração, o sedã médio da Nissan incorpora o que a marca japonesa tem de melhor em tecnologia e chega para oferecer a diferenciação que os clientes do segmento de sedãs médios procuram, mas que nem sempre encontram nas opções disponíveis no mercado. Feito do zero em uma nova plataforma, o novo Sentra segue a atual identidade visual da Nissan. As profundas mudanças em relação à geração anterior são nitidamente percebidas. O modelo ganhou design marcante, o que o leva a um novo patamar de classe superior. A linha de cintura mais pronunciada é contínua, unindo faróis e lanternas, ambos com a tecnologia de LED, novidade para o segmento. Os vincos fortes também estão presentes no capô, onde claramente separam a grade dos faróis para dar ao novo Sentra uma personalidade forte. A linha do teto mais baixa melhorou sensivelmente a visibilidade dianteira. O refinamento do estilo é ressaltado em detalhes como as maçanetas cromadas, os novos faróis de neblina e os retrovisores rebatíveis na cor do veículo com setas integradas. O novo design também considerou a funcionalidade, o espaço interno e a melhora do consumo de combustível. As linhas da carroceria permitiram reduzir o coeficiente de arrasto, que passou de 0,34 para 0,29, e estender a traseira,
Solução que aumentou a capacidade do porta-malas para 503 litros, 61 litros a mais, sem perder conforto ou espaço interno. O também renovado interior ficou mais amplo, relevando que o novo Sentra supera seus principais concorrentes nas medidas de conforto. O entre-eixos de 2,70 metros, medida similar à sedã grande Altima, permite a confortável acomodação a todos os ocupantes, inclusive os mais altos. Portas e o painel trazem acabamento com materiais de alta qualidade, macios ao toque e novos materiais fonoabsorventes, desenvolvidos especialmente para o modelo, que aprimoraram o conforto acústico, que apresenta baixíssimo nível de ruídos internos. Um dos destaques da mecânica do novo Sentra é o também renovado motor 2.0 Flexfuel de 16 válvulas e 140 cavalos, o único bicombustível dessa cilindrada disponível para o modelo em todo o mundo. Ele passa a atuar em conjunto com o sistema Flex Start de partida frio, que dispensa o tanquinho auxiliar e está presente em todas as versões. O propulsor recebeu melhorias na calibração do sistema de injeção para aprimorar os desempenhos dinâmico e de consumo, para tornar o consumo de combustível mais baixo. A última geração da transmissão Xtronic CVT, que equipa o novo Sentra, está 13% mais leve e produz 40% menos atrito. Esse conjunto, somado ao novo coeficiente de arrasto, colaboraram para que o novo Sentra recebesse nota A, dentro do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, que mede a eficiência em consumo dos automóveis brasileiros. O novo Sentra vendido no Brasil conta com um acerto exclusivo da suspensão, adaptada para atender aos padrões de conforto do consumidor brasileiro de sedãs médios e as condições de nosso pavimento. Intervenções pontuais como reforços da barra estabilizadora e amortecedores mais largos de alta resposta acrescentaram mais estabilidade e robustez ao conjunto, aperfeiçoando consideravelmente a dirigibilidade e reduzindo o efeito de ressonância e trepidação no interior. Democratizando as tecnologias, a Nissan não poupou esforços para equipar o Sentra com itens típicos de modelos de segmentos superiores. A carroceria feita em aço avançado ultra resistente, patente da Nissan, tem maior elasticidade, mais resistência aos impactos, ajudou a reduzir o peso em 33 kg em relação à geração anterior. Os faróis e lanternas em LED, mais duráveis de menor consumo de energia, oferecem visibilidade muito superior. Isso sem esquecer do conforto oferecido pela chave presencial iKey, que dispensa o uso da chave para travar ou destravar as portas, e também para acionar o motor do carro. A ignição ganhou o sistema Start-Stop, que liga o propulsor por meio de um botão no painel, com a aproximação da chave presencial. Muita praticidade e conforto para o motorista. O novo Sentra é um sedã médio acima do padrão também na quantidade de equipamentos de série. Desde a versão de entrada, ele conta com itens como rodas de alumínio aro 16, ar-condicionado, retrovisores elétricos, direção elétrica, controle de áudio no volante, freios ABS com EBD nas 4 rodas, sistema Isofix para cadeiras infantis, acendimento automático dos faróis, coluna da direção com ajustes de profundidade e altura, entre muitos outros. A topo de linha SL ainda traz teto solar elétrico, retrovisor interno eletrocrômico, controle automático de velocidade, sensor de estacionamento com câmera de ré e airbags de laterais e de cortina, além de sistema de navegação. O novo Sentra chega ao mercado de sedãs médios brasileiro com o maior volume disponível nas revendas, oferecendo um pós-venda que assegura tranquilidade. São 3 anos de garantia de fábrica sem limite de quilometragem, 2 anos do Nissan Way Assistência 24 horas e o programa Compromisso Nissan Novo Sentra, com preços tabelados, revisão com preço fechado em manutenções periódicas e valores atraentes em peças.
Muito bem. Um outro lançamento interessante que aconteceu agora para o mercado nacional, um carro que é fabricado na Argentina e muito bem vendido aqui no Brasil, carrega o título, inclusive, de veículo mais vendido do mundo atualmente. É o novo Ford Focus, que chega aqui no país com as carrocerias hatch e sedã. Acompanhe agora todos os detalhes do Ford Focus 2014. O novo Focus 2014 chega ao mercado brasileiro em outubro com um novo design, muita tecnologia, sofisticação, performance e conforto. Veículo mais vendido no mundo este ano traz para o país uma nova referência ao dirigir entre os carros médios. Apresentado para a imprensa brasileira na Argentina, onde é produzido, o novo Focus com versões sedã e hatch é um carro global com tecnologias de segmentos superiores para a sua categoria. O modelo impressiona pela inovadora motorização e transmissão, além de equipamentos de última geração desde as versões iniciais até as topo de linha. A Ford investiu no novo Focus para ser sua bandeira de tecnologia no mundo, por isso ele é hoje uma referência no segmento, oferecendo diversos itens exclusivos, entre eles: o primeiro motor do mundo com injeção direta flex, o 2.0 Duratec Direct Flex, e o moderno motor de alumínio 1.6 Sigma TI VCT Flex. Transmissão sequencial Power Shift de 6 velocidades e dupla embreagem ou transmissão manual de 5 velocidades. Sistema de suspensão traseira independente Multilink. 6 airbags, frontais, laterais e de cortina. Freios ABS com EBD. Sistema de controle eletrônico de tração e estabilidade, o Advanced Track, que dá mais aderência ao auxílio em frenagens em qualquer situação. Assistente de partida em rampas e aviso de pressão baixa dos pneus. Sync Media System com comando de voz em português, conexão Bluetooth para celular, entradas USB e auxiliar, CD MP3 Player com 6 alto-falantes, além de uma versão Sync My Ford Touch com sistema de navegação, entrada RCA para áudio, vídeo e som Sony Premium com 9 alto-falantes. Chave com sensores de presença para acesso inteligente, partida sem chave Ford Power e bancos com ajuste elétrico em 6 posições. Exclusivo sistema de estacionamento automático, câmera de ré, sensores dianteiro e traseiro de estacionamento. Faróis de xenon com lavador, iluminação auxiliar em curvas, luzes diurnas de LED e teto solar. Rodas de liga leve de 16 ou 17 polegadas, com exclusivo design esportivo e na cor preta adiamantada na versão topo. A nova linha Focus impõe uma atitude esportiva. O sedã remete os mais modernos cupês e o hatch destaca-se pelas linhas rápidas. A frente é imponente e aerodinâmica. A linha lateral tem um jogo de luz e sombra que destaca o refinado trabalho de superfície. A traseira curta do sedã e a rasante do hatch, que remetem à esportividade, reforçam a personalidade de cada modelo. O interior do novo Focus é um capítulo à parte. Suas linhas ergonômicas envolvem o motorista e criam um ambiente elegante, moderno e sofisticado. O uso expressivo de cores, materiais suaves ao toque e a atenção aos detalhes contribuem para o seu padrão excepcional de conforto. O ambiente de tecnologia é destacado pela cabine estilo cockpit, eficiente que propicia excelente sensação a bordo. Debaixo do capô, o Focus pode contar com 2 novas opções de motores, exemplos de alta tecnologia e inovação. O 2.0 Duratec Direct Flex, com injeção direta, bicombustível e duplo comando de válvulas independente e variável, gera 178 cavalos com etanol e 175 cavalos com gasolina. Ele é o primeiro flex com injeção direta no mundo e não necessita de qualquer recurso auxiliar para a partida com etanol a até menos 10 graus Celsius, usando somente a compressão do motor. O Sigma 1.6 TI VCT Flex, com duplo comando de válvulas independente e variável, entrega 135 cavalos no etanol e 131 cavalos a gasolina. Ele conta com o sistema Easy Start, que também dispensa o tradicional tanquinho na partida a frio. O novo Focus 2014 oferece o melhor conjunto da categoria, com versões criadas para atender diferentes perfis de clientes. O hatch 1.6S com transmissão manual, duplo airbag, freios ABS, rodas de liga leve de 16 polegadas e sistema Sync parte de R$ 60.990.
Com a transmissão Power Shift, o sistema Advanced Track sai por R$ 66.990. O hatch 1.6 SE acrescenta itens como 4 airbags, tela de 4,2 polegadas e bancos de couro por R$ 63.990. Com a transmissão Power Shift, o sistema Advanced Track sai por R$ 69.990. E optando pelo motor 2.0 Duratec Direct Flex, o preço é de R$ 72.990. O Focus Sedan vem exclusivamente com o motor 2.0 Duratec Direct Flex e transmissão sequencial Power Shift de 6 velocidades, nos catálogos S, SE e Titanium. O Sedan S dispõe de duplo airbag, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, EBD, sistema Advanced Track com controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, aviso de pressão baixa dos pneus e Sync Media System por R$ 69.990. Já a versão SE do sedã custa R$ 74.990 e o sedã Titanium sai por R$ 81.990. Com tantas opções e preços competitivos, o novo Focus 2014 chega para ser um dos protagonistas no concorrido segmento de carros médios no Brasil.